O evangelho é para todos. João 3,16. Porque Deus ama. Esse é o versículo mais distorcido pelos cristãos modernos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós estudarmos a palavra profundamente, se nós nos dedicarmos à palavra, nós vamos ter a certeza absoluta que Deus não ama o mundo todo. Deus nunca amou a todos. A Bíblia é bem clara. O amor não acaba, amor não tem fim. Entendeu? Então Deus não tem como Ele amar alguém hoje e depois deixar de amar. Então se Deus amasse todas as pessoas, não existiria inferno, porque Deus jamais iria lançar no inferno alguém que Ele ama. Então Ele ama a todos os escolhidos. Entendeu? Deus amou o mundo, mas aqui não está escrito. A gente nem precisa estudar o contexto. Lógico que estudar o contexto para ter mais certeza. Mas o próprio texto já diz. O texto não diz que Deus amou todas as pessoas do mundo. Diz amou o mundo. O mundo. E o próprio texto na sequência já explica quem é esse mundo que Ele amou. Porque Deus amou o mundo de maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O mundo que Ele amou é aquele que nele crê. Mas tem a vida eterna. As pessoas do mundo que vão crer nele, essas que Deus amou. Entendeu? Porque se Deus amasse o ímpio, Deus tem misericórdia do ímpio. O amor não tem fim. A misericórdia de Deus tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim para quem é salvo, mas para quem não é salvo, a misericórdia de Deus tem fim. No dia do juízo, acabou a misericórdia. No dia do juízo vai ser lançada a ira de Deus para aqueles que não se convertem. Acabou a misericórdia. Agora, amor não acaba porque o amor é só para os crentes. Por isso que o amor não acaba. Amor é só para os escolhidos. Entendeu? Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, é verdade. Não tem prazer, mas Deus não amou. A Bíblia está clara, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E aborrecer no original grego significa odiar. Antes dele nascer, antes de tudo, ele amou Jacó e aborreceu Esaú. E Jacó simboliza o cristão, Esaú não crente. Pastor, mas isso é muito injusto. Deus escolheu um e não escolheu o outro. Então você vai lá, conversa com ele, pede licença para ele sair de lá e você entra no lugar dele. Porque se você sabe mais que ele, você vai fazer o quê? Está fazendo o que aqui? Né? Tem coisas que não dá para a gente entender. Eu também não consigo entender como que Deus escolhe um e não escolhe outro. Também não consigo entender. Mas eu não posso dizer que não está claro na Bíblia. Tem coisas que é o seguinte, está bem claro na Bíblia, mas você fica com uma pulga atrás da orelha, parece que isso aqui não está muito certo. Mas quem somos nós para saber o que é certo? Quem somos nós? O nosso senso de justiça ele foi destruído totalmente. Totalmente. Né? Então, o que Deus quer o evangelho é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Mas o evangelho é para todos. Né? Mas tem gente, mas nós não sabemos quem até mesmo porque nós não sabemos quem que é chamado e quem não é. Então, a gente tem que pregar para todos. Né? E vai ter gente de todas as nações, de todas as coisas. Né? Então, quando eu digo assim, eu fui numa determinada igreja ali. Eu conheci a igreja, eu conheci os irmãos. Fala assim, eu conheci os irmãos. Significa que eu conhecia eles todos. Tinha 200 lá, eu conheci eles todos, eu conversei com eles todos. Eu conheci os irmãos. Né? Então aqui, ele amou o mundo, significa que ele amou todas as pessoas do mundo. Né? Então nós temos que apertar num detalhe, que todos, muitas vezes não é todos. Dependendo do contexto, todos é todos os que estão naquele contexto. Não? Mas aqui ele nem chega a falar todos. Se ele falasse todas as pessoas do mundo, aí ficava difícil. Aí realmente, né?
Mas não fala, amou o mundo. Depois ele explica, o texto termina dizendo, na verdade dá para entender aqui já no próprio texto, quem são essas pessoas que ele ama. É as pessoas do mundo que vão se arrepender. É os que vão crer. Né? Então, mas ele pregou para os ricos. Estou encerrando já, irmãos. Entendeu? Então, eu sei que muitos têm aquela ideia que o cristianismo é gente pobre. Irmão, não sei, parece que é a maioria, né? Inclusive nos tempos de Jesus. Né? Parece que os cristãos verdadeiros, a maioria são pobres. Na prática parece isso mesmo, e no tempo de Cristo também. E ele não chamou muitos de nobre nascimento e tal, a Bíblia diz tal. Mas parece que é mais pobre. Eu acho que tem mais pobre também, existe mais pobre do que rico, né? Não é isso? Mas ele chamou ricos, irmão, ele chamou rico, ele evangelizou o jovem rico que não quis, né? Ele chamou publicanos, os publicanos eram gente de nome ali, né? Inclusive Mateus, para ser apóstolo, que era publicano, né? Entendeu? E a Bíblia diz que tinha umas mulheres ricas lá que sustentavam o ministério dele. Você vê que ele pregou para pobre, ele tinha gente rica, tinha pobre, tinha de todo tipo, o evangelho é para todos. Né? Mas todos não é no sentido de que todos vão ser salvos. Jesus veio para o mundo, mas não significa que todas as pessoas do mundo vão ser salvas. Ele veio para todos, mas não significa que todos vão ser salvos. Entendeu? Então, ele condenou o divórcio, mas pregou para a divorciada. Louvado seja Deus. Pregou para a mulher samaritana que tinha 5 maridos. Tinha tido 5 maridos. Então ele pregou contra o divórcio, mas evangelizou a divorciada. Por quê? Né? Por mais que a vida seja um frangalho, por mais que matou um monte de gente, por mais que casou 10 vezes, ainda dá para ser salvo. Ainda dá para ser bênção nas mãos de Deus. Não dá mais para ser pastor, como muitos fazem, né? Casa com uma, larga, casa com outra e pastor. Aí fica ruim, né? Mas dá para ser salvo, dá para ser bênção ainda, dá para servir a Deus ainda. Não servir a Deus à frente da igreja, a liderança da igreja não. Mas dá para servir a Deus ainda.